Nossa, ultimamente tem tanta coisa boa passando na TV, difícil escolher. Wow, últimamente hay tantas cosas buenas pasando en la TV, difícil elegir. Será que vale a pena dar uma olhada em Cidade Invisível? Ouvi falar bem. ¿Vale la pena echarle un vistazo a Ciudad Invisible? He oído cosas buenas. Ainda não encontrei nada que realmente me prenda. Alguma sugestão? Aún no he encontrado nada que realmente me atraiga. ¿Alguna sugerencia? Essa série nova de suspense parece interessante, mas estou meio receosa. Esta nueva serie de suspenso parece interesante, pero estoy un poco aprensiva. A Netflix tem me oferecido umas opções bem variadas ultimamente, viu? Netflix me ha ofrecido unas opciones bien variadas últimamente, ¿sabes? Estava pensando em rever Sobrenatural, clássico mesmo. Estaba pensando en volver a ver Sobrenatural, un clásico de verdad. Que tipo de série você tem curtido por aí? ¿Qué tipo de serie has estado disfrutando? A Globo está com uma novela nova que parece bem envolvente. Globo tiene una novela nueva que parece muy atrapante. Alguém assistiu a última temporada de Dark. Preciso saber se continua ou não. ¿Alguien vio la última temporada de Dark? Necesito saber si continúo o no. Fiquei sabendo que lançaram uma série documental sobre a vida de Elis Regina, parece imperdível. Me enteré de que lanzaron una serie documental sobre la vida de Elis Regina, parece imperdible. Ultimamente tenho preferido filmes, mas uma série boa sempre cai bem. Últimamente he preferido películas, pero una buena serie siempre viene bien. A Amazon Prime Video tem me surpreendido com as produções originais, viu? Amazon Prime Video me ha sorprendido con las producciones originales, ¿verdad? Estou aberta a sugestões. Preciso de algo para maratonar no fim de semana. Estoy abierta a sugerencias. Necesito algo para maratonear el fin de semana. A HBO Max tem um catálogo incrível, mas fico perdida com tanta opção. HBO Max tiene un catálogo increíble, pero me pierdo con tantas opciones. Será que O Regresso ainda vale a pena assistir? Ouvi dizer que é muito bom. ¿Vale la pena todavía ver El Renacido? He oído que es muy bueno. Ainda não encontrei nada que me faça esquecer do celular, acredita? Todavía no he encontrado nada que me haga olvidar el celular, ¿sabes? Que série você recomendaria para quem gosta de comédia romântica? ¿Qué serie recomendarías para alguien a quien le gusta la comedia romántica? A TV a cabo está cheia de reprises, queria algo novo. La televisión por cable está llena de repeticiones. Quería algo nuevo. Alguém conhece alguma série brasileira boa para indicar? ¿Alguien conoce alguna serie brasileña buena para recomendar? Estou pensando em começar uma série histórica, mas não sei qual escolher. Estoy pensando en empezar una serie histórica, pero no sé cuál elegir. A programação da TV está tão repetitiva ultimamente, né? La programación de la TV está tan repetitiva últimamente, ¿no? Que série você assistiu recentemente que te deixou grudada na tela? ¿Qué serie has visto recientemente que te mantuvo pegada a la pantalla? Ah, sem dúvidas, Breaking Bad me cativou pela complexidade dos personagens e reviravoltas inesperadas. Ah, sin duda,
Breaking Bad, me cautivó por la complejidad de los personajes y giros inesperados. A série que realmente me marcou foi Orphan Black, com uma atuação incrível e trama cheia de mistério. La serie que realmente me marcó fue Orphan Black, con una actuación increíble y trama llena de misterio. Considero Game of Thrones um épico televisivo, pela grandiosidade da produção e as intrigas políticas. Considero Game of Thrones un épico televisivo, por la grandiosidad de la producción y las intrigas políticas. Acho que The Crown retrata a história com uma elegância e profundidade impressionantes. Creo que The Crown retrata la historia con una elegancia y profundidad impresionantes. Sinceramente, Friends sempre terá um lugar especial no coração pela leveza e humor. Sinceramente, Friends siempre tendrá un lugar especial en el corazón, por su ligereza y humor. A narrativa envolvente de Dark me prendeu do início ao fim, com suas viagens no tempo e dilemas existenciais. La narrativa cautivadora de Dark me atrapó desde el principio hasta el final, con sus viajes en el tiempo y dilemas existenciales. A originalidade de Atlanta é algo que raramente se encontra, com sua abordagem única sobre questões sociais. La originalidad de Atlanta es algo que rara vez se encuentra, con su enfoque único sobre cuestiones sociales. A série Chernobyl me impactou profundamente pela reconstituição histórica e a tensão constante. La serie Chernobyl me impactó profundamente por la reconstrucción histórica y la tensión constante. A comédia inteligente de Veep é hilária, satirizando o mundo da política americana. La comedia inteligente de Veep es hilarante, satirizando el mundo de la política americana. A complexidade moral de The Wire me fez refletir sobre a criminalidade e o sistema. La complejidad moral de The Wire me hizo reflexionar sobre la criminalidad y el sistema. A beleza visual de Sense8 é estonteante, além da representatividade e a história emocionante. La belleza visual de Sense8 es impresionante, además de la representatividad y la historia emocionante. A trama de Money Heist é viciante, com personagens carismáticos e planos audaciosos. La trama de Money Heist es adictiva, con personajes carismáticos y planes audaces. A série Black Mirror me assusta e fascina ao mesmo tempo, com suas distopias tecnológicas. La serie Black Mirror me asusta y fascina al mismo tiempo, con sus distopías tecnológicas. A originalidade de Fleabag é impressionante, quebrando barreiras com sua narrativa. La originalidad de Fleabag es impresionante, rompiendo barreras con su narrativa. A série The Handmaid's Tale é perturbadora, mas importante para discutir questões de gênero. La serie The Handmaid's Tale es perturbadora, pero importante para discutir cuestiones de género. A leveza e o humor de Modern Family sempre me fazem sorrir com situações cotidianas. La ligereza y el humor de Modern Family siempre me hacen sonreír, con situaciones cotidianas. A série Stranger Things me transporta para os anos 80 com uma nostalgia gostosa. La serie Stranger Things me transporta a los años 80, con una nostalgia deliciosa. A complexidade dos personagens de Succession me fascina com suas intrigas familiares. La complejidad de los personajes de Succession me fascina, con sus intrigas familiares. A série Better Call Saul é uma obra-prima da narrativa com um ritmo envolvente. La serie Better Call Saul es una obra maestra de la narrativa, con un ritmo cautivador.
A série The Leftovers me tocou profundamente pela reflexão sobre a perda e o luto. La serie, The Leftovers, me tocó profundamente por la reflexión sobre la pérdida y el duelo. A série Killing Eve é eletrizante, com personagens complexos e reviravoltas inesperadas. La serie, Killing Eve, es electrizante, con personajes complejos y giros inesperados. A série Euphoria retrata a adolescência de forma crua e realista com personagens marcantes. La serie, Euphoria, retrata la adolescencia de forma cruda y realista, con personajes marcantes. Maratonar uma série inteira é tão satisfatório. Atracarse con una serie entera es tan satisfactorio. Sinceramente, prefiro a emoção de esperar ansiosamente pelo próximo episódio toda semana. Sinceramente, prefiero la emoción de esperar ansiosamente el próximo episodio cada semana. Depende muito da série, algumas pedem para serem devoradas. Depende mucho de la serie, algunas piden ser devoradas. Acho que assistir semanalmente me ajuda a processar melhor a história. Creo que verlo semanalmente me ayuda a procesar mejor la historia. Não suporto esperar uma semana. Preciso saber o que acontece logo. No soporto esperar una semana. Necesito saber qué pasa ya. Maratonar é ótimo para fins de semana chuvosos, sem dúvida. Maratonear es genial para fines de semana lluviosos, sin duda. Gosto da comunidade comentando e teorizando sobre cada episódio a cada semana. Me gusta que la comunidad comente y teorice sobre cada episodio cada semana. Às vezes, assistir um episódio por semana me faz apreciar mais os detalhes. A veces, ver un episodio por semana me hace apreciar más los detalles. Confesso que perco o ritmo se assisto tudo de uma vez. Confieso que pierdo el ritmo si veo todo de una vez. A sensação de conclusão ao terminar uma série inteira é incrível. La sensación de completar una serie entera es increíble. Prefiro a dinâmica de discutir cada episódio com amigos e familiares. Prefiero la dinámica de discutir cada episodio con amigos y familiares. Acho que assistir semanalmente cria uma experiência mais imersiva. Creo que ver semanalmente crea una experiencia más inmersiva. Não tenho paciência para esperar. Binge watch é a minha praia. No tengo paciencia para esperar. Ver atracones es lo mío. Sinto que maratonar pode me deixar um pouco sobrecarregada com informações. Siento que hacer maratones puede sobrecargarme un poco de información. Adoro a expectativa que criar ao esperar o próximo episódio. Adoro la expectativa que crear al esperar el próximo episodio. Acho que assistir semanalmente me permite ter mais tempo para outras séries. Creo que verme semanalmente me permite tener más tiempo para otras series. Sinceramente, prefiro a liberdade de escolher quando assistir cada episódio. Sinceramente, prefiero la libertad de elegir cuándo ver cada episodio. Depende do meu humor. Às vezes quero devorar, outras prefiro degustar. Depende de mi estado de ánimo. A veces quiero devorar, otras prefiero degustar. Acho que maratonar é melhor para séries mais leves e divertidas. Creo que hacer maratones es mejor para series más ligeras y divertidas. Gosto de ter algo para esperar ansiosamente durante a semana, então prefiro semanalmente.
Me gusta tener algo que esperar con ansias durante la semana, así que prefiero semanalmente. Confesso que fico mais envolvida emocionalmente quando assisto semanalmente. Confieso que me involucro más emocionalmente cuando lo veo semanalmente. Acho que assistir um episódio por semana me ajuda a lembrar melhor dos detalhes da trama. Creo que ver un episodio por semana me ayuda a recordar mejor los detalles de la trama. Sinceramente, Euforia não me pegou, apesar de todo o hype. Sinceramente, Euphoria no me enganchó, a pesar de todo el bombo. Apesar do sucesso estrondoso, Round 6 me pareceu um pouco exagerado. A pesar del éxito rotundo, Round 6 minutos me pareció un poco exagerado. Não entendi a febre por The Last of Us, achei bem morno, para ser honesta. No entendí la fiebre por The Last of Us, me pareció bastante tibio, para ser honesta. Todo mundo fala de Stranger Things, mas confesso que perdi o interesse na segunda temporada. Todo el mundo habla de Stranger Things, pero confieso que perdí el interés en la segunda temporada. Apesar dos elogios, White Lotus não conseguiu me cativar de jeito nenhum. A pesar de los elogios, White Lotus no logró cautivarme en absoluto. Não consigo entender o fascínio por Succession, achei muito lento e pretensioso. No puedo entender el fascinio por Succession, me pareció muy lento y pretencioso. Apesar de ser aclamado, Ted Lasso me pareceu um pouco piegas demais. A pesar de ser aclamada, Ted Lasso me pareció un poco cursi. A febre de Bridgerton nunca chegou para mim, prefiro outras produções. La fiebre de Bridgerton nunca me alcanzó, prefiero otras producciones. Apesar do elenco talentoso, House of the Dragon não me envolveu como esperava. A pesar del elenco talentoso, House of the Dragon no me atrapó como esperaba. Todo mundo ama Yellowstone, mas achei a história um pouco repetitiva. Todo el mundo ama Yellowstone, pero encontré la historia un poco repetitiva. Apesar de ser super comentado, The Boys não me agradou muito. A pesar de ser muy comentado, The Boys no me agradó mucho. Não consigo entender o apelo de Wednesday, achei bem previsível. No entiendo el atractivo de Wednesday, me pareció bastante predecible. Apesar dos prêmios, Chernobyl me deixou bastante angustiada e não consegui continuar assistindo. A pesar de los premios, Chernobyl me dejó bastante angustiada y no pude seguir viéndola. Todo mundo fala de Game of Thrones, mas confesso que perdi a paciência com tanta violência. Todo el mundo habla de Game of Thrones, pero confieso que perdí la paciencia con tanta violencia. Apesar do hype, The Crown me pareceu um pouco chato e arrastado. A pesar del bombo publicitario, The Crown me pareció un poco aburrida y lenta. A febre de Sherlock nunca me contagiou, prefiro outros detetives. La fiebre de Sherlock nunca me contagió, prefiero otros detectives. Apesar de ser super elogiado, Dark me deixou muito confuso e perdido. A pesar de ser muy elogiado, Dark me dejó muy confundida y perdida. Apesar do elenco incrível, Narcos me pareceu um pouco pesado demais. A pesar del elenco increíble, Narcos me pareció un poco demasiado pesado. Todo mundo ama Breaking Bad, mas confesso que achei a história muito sombria. Todo el mundo ama Breaking Bad, pero confieso que encontré la historia muy oscura.
Apesar dos prêmios, Better Call Saul me pareceu um pouco lento e arrastado. A pesar de los premios, Better Call Saul me pareció un poco lento y arrastrado. Apesar do hype, The Mandalorian não conseguiu me prender como esperava. A pesar del bombo publicitario, The Mandalorian no logró atraparme como esperaba. Confesso que Black Mirror me deixou muito perturbada e evito assistir. Confieso que Black Mirror me dejó muy perturbada y evito verlo. Ah, se pudesse escolher um universo televisivo para morar. Ah, si pudiera elegir un universo televisivo para vivir, Definitivamente seria em Brooklyn Nine-Nine, a vibe é muito boa. definitivamente sería en Brooklyn Nine-Nine, el ambiente es muy bueno. Pensando bem, a organização e o senso de comunidade em The Good Place parecem incrivelmente atraentes. Pensándolo bien, la organización y el sentido de comunidad en The Good Place parecen increíblemente atractivos. Seria fascinante desvendar mistérios junto com a equipe de Stranger Things apesar do perigo. Sería fascinante desentrañar misterios junto con el equipo de Stranger Things, a pesar del peligro. A estética e o drama de The Crown me cativam, viver naquela época seria intrigante. La estética y el drama de The Crown me cautivan, vivir en aquella época sería intrigante. A liberdade e aventura de One Piece seriam irresistíveis sem dúvida. La libertad y aventura de One Piece serían irresistibles, sin duda. Confesso que a magia e o humor de Modern Family me atraem bastante. Confieso que la magia y el humor de Modern Family me atraen bastante. A complexidade dos personagens em Game of Thrones, apesar de tudo, me fascinam. La complejidad de los personajes en Game of Thrones, a pesar de todo, me fascina. Um universo como o de Black Mirror seria assustador, mas a curiosidade fala mais alto. Un universo como el de Black Mirror sería aterrador, pero la curiosidad habla más fuerte. A leveza e o romance de Emily em Paris seriam um ótimo escape da realidade. La ligereza y el romance de Emily en Paris serían una excelente vía de escape de la realidad. A dinâmica familiar e as viagens no tempo de Doctor Who parecem incrivelmente divertidas. La dinámica familiar y los viajes en el tiempo de Doctor Who parecen increíblemente divertidos. A investigação e os casos complexos de Sherlock seriam um desafio estimulante. La investigación y los casos complejos de Sherlock serían un desafío estimulante. A fantasia e os reinos mágicos de The Witcher me transportariam para outro mundo. La fantasía y los reinos mágicos de The Witcher me transportarían a otro mundo. A vida em Friends com toda a camaradagem parece um sonho. La vida en Friends, con toda la camaradería, parece un sueño. A intensidade e o suspense de Squid Game seriam aterrorizantes, mas intrigantes. La intensidad y el suspenso de Squid Game serían aterradores, pero intrigantes. A aventura e o heroísmo de The Mandalorian seriam inspiradores sem dúvida. La aventura y el heroísmo de The Mandalorian serían inspiradores, sin duda. A complexidade política e os jogos de poder em House of Cards seriam fascinantes. La complejidad política y los juegos de poder en House of Cards serían fascinantes. A comédia e o sarcasmo de The Office me fariam rir todos os dias. La comedia y el sarcasmo de The Office me harían reír todos los días.
A vida em Grey's Anatomy, apesar do drama, seria emocionante e desafiadora. La vida en Grey's Anatomy, a pesar del drama, sería emocionante y desafiante. A fantasia épica de Lord of the Rings, The Rings of Power, me transportaria para um mundo incrível. La fantasía épica de Lord of the Rings, The Rings of Power, me transportaría a un mundo increíble. A investigação e os crimes em Mindhunter seriam intrigantes, mas assustadores. La investigación y los crímenes en Mindhunter serían intrigantes, pero aterradores. A vida no universo de Westworld, com toda a tecnologia e questionamentos, seria fascinante. La vida en el universo de Westworld, con toda la tecnología y los cuestionamientos, sería fascinante. A aventura e o humor de Ted Lasso seriam revigorantes, sem dúvida. La aventura y el humor de Ted Lasso serían refrescantes, sin duda. A série Dark me pegou de jeito, não esperava tanta complexidade. La serie Dark me atrapó por completo, no esperaba tanta complejidad. Quem diria que o Unorthodox seria tão impactante e emocionante? ¿Quién diría que Unorthodox sería tan impactante y emocionante? Sinceramente, The Bear elevou o nível da série sobre culinária. Sinceramente, The Bear elevó el nivel de la serie sobre cocina. A qualidade de Succession é impressionante, cada episódio é um show. La calidad de Succession es impresionante, cada episodio es un espectáculo. Fleabag quebrou todas as minhas expectativas com seu humor ácido e sensibilidade. Fleabag rompió todas mis expectativas con su humor ácido y sensibilidad. A narrativa de Chernobyl é perturbadora, mas incrivelmente bem construída. La narrativa de Chernobyl es perturbadora, pero increíblemente bien construida. Robô me deixou vidrada com suas reviravoltas e estética única. Robot me dejó fascinada con sus giros inesperados y estética única. The Queen's Gambit apresentou um mundo fascinante e uma protagonista cativante. Gambito de Dama presentó un mundo fascinante y una protagonista cautivadora. A profundidade de Mindhunter é surpreendente, um estudo psicológico fascinante. La profundidad de Mindhunter es sorprendente, un estudio psicológico fascinante. Better Call Saul superou Breaking Bad em alguns aspectos, ousado. Better Call Saul superó a Breaking Bad en algunos aspectos, audaz. A originalidade de Russian Doll é refrescante e viciante. La originalidad de Russian Doll es refrescante y adictiva. Ted Lasso me ganhou com sua leveza e mensagens positivas. Ted Lasso me conquistó con su ligereza y mensajes positivos. A direção de Euforia é visualmente deslumbrante, uma experiência sensorial. La dirección de Euphoria es visualmente deslumbrante, una experiencia sensorial. The Leftovers me tocou profundamente com sua abordagem da perda e do luto. The Leftovers me tocó profundamente con su abordaje de la pérdida y el duelo. A escrita de Atlanta é brilhante, uma série que te faz pensar muito. La escritura de Atlanta es brillante, una serie que te hace pensar mucho. Barry equilibra comédia e drama de forma impecável, uma obra-prima. Barry equilibra comedia y drama de forma impecable, una obra maestra. A atuação em Pose é poderosa e emocionante, um retrato da comunidade LGBTIA+.
La actuación en Pose es poderosa y conmovedora, un retrato de la comunidad LGBTI. Watchmen me surpreendeu com sua complexidade e relevância social. Watchmen me sorprendió con su complejidad y relevancia social. A trilha sonora de Arcane é épica, complementa perfeitamente a animação. La banda sonora de Arcane es épica, complementa perfectamente la animación. Severance me deixou obcecada com seu mistério e atmosfera tensa. Severance me obsesionó con su misterio y atmósfera tensa. Quem imaginaria que Yellow Jackets seria tão viciante e perturbadora? ¿Quién iba a imaginar que Yellow Jackets sería tan adictiva y perturbadora? Confesso que às vezes me pego assistindo aqueles programas de competição culinária. Confieso que a veces me encuentro mirando esos programas de competencia culinaria. Será que a gente realmente precisa analisar tanto um reality show? ¿De verdad necesitamos analizar tanto un reality show? Não nego, adoro ver as reviravoltas dramáticas em A Fazenda. No lo niego, me encanta ver los giros dramáticos en A Fazenda. Quem nunca se viciou em um programa de reforma de casas que atire a primeira pedra? Quien nunca se haya enganchado a un programa de reformas de casas, que tire la primera piedra. Apesar da fama, alguns realities têm momentos genuinamente engraçados. A pesar de la fama, algunos realities tienen momentos genuinamente graciosos. É impressionante como a gente se envolve com a vida desses desconhecidos, não é mesmo? Es impresionante cómo uno se involucra con la vida de estos desconocidos, ¿verdad? A edição dos realities é tão manipuladora que a gente sabe que tudo é um show. La edición de los realities es tan manipuladora que sabemos que todo es un show. Sabe, às vezes só quero desligar o cérebro e ver gente famosa fazendo coisas bobas. Sabes, a veces solo quiero apagar el cerebro y ver gente famosa haciendo cosas tontas. Não me julguem, mas casamento às cegas é viciante. No me juzguen, pero Casamiento a ciegas es adictivo. Acho que o guilty pleasure está em ver a vida alheia sendo exposta. Creo que el placer culpable está en ver la vida ajena expuesta. Será que esses programas refletem a realidade ou apenas criam estereótipos? ¿Estos programas reflejan la realidad o solo crean estereotipos? Confesso, fico curiosa para saber quem vai ser o próximo eliminado. Confieso, me da curiosidad saber quién será el próximo eliminado. A gente sabe que é puro entretenimento, mas não resisto a um BBB. Sabemos que es puro entretenimiento, pero no resisto un BBB. É engraçado como a gente torce por pessoas que mal conhecemos. Es gracioso como animamos a personas que apenas conocemos. A edição sabe exatamente o que nos faz ficar grudados na tela. La edición sabe exactamente lo que nos hace quedarnos pegados a la pantalla. Admito, fico rindo das situações constrangedoras que acontecem. Admito, me río de las situaciones embarazosas que ocurren. Será que a gente se identifica com algum participante? ¿Nos identificamos con algún participante? Acho fascinante ver como as pessoas reagem sob pressão. Me parece fascinante ver cómo reaccionan las personas bajo presión. Não me arrependo de ter assistido. Ilha da Tentação foi divertido. No me arrepiento de haber visto, y la da Tentacao, fue divertido.
A gente se pega pensando: eu faria isso? Uno se pregunta, ¿haría yo eso? Confesso que adoro ver os climas e as fofocas nos bastidores. Confieso que adoro ver los climas y los chismes tras bambalinas. Será que esses programas influenciam o comportamento das pessoas? ¿Creen que estos programas influyen en el comportamiento de las personas? A nostalgia, às vezes, atrapalha um pouco a avaliação justa desses novos projetos. La nostalgia, a veces, dificulta un poco la evaluación justa de estos nuevos proyectos. Será que realmente precisamos revisitar histórias já tão bem contadas? ¿Realmente necesitamos revisitar historias ya tan bien contadas? Considero interessante quando um reboot busca expandir o universo original, mas raramente supera. Considero interesante cuando un reboot busca expandir el universo original, pero raramente lo supera. Acho que remakes podem funcionar se trouxerem uma perspectiva totalmente nova, algo inesperado. Creo que los remakes pueden funcionar si traen una perspectiva totalmente nueva, algo inesperado. É complicado comparar o original com a nova versão. São contextos diferentes, mas a memória afetiva pesa. Es complicado comparar el original con la nueva versión. Son contextos diferentes, pero la memoria afectiva pesa. Um bom reboot precisa respeitar o espírito da série original, sem tentar ser uma cópia exata. Un buen reinicio necesita respetar el espíritu de la serie original, sin intentar ser una copia exacta. A maioria dos remakes peca por falta de originalidade, apenas replicando o que já vimos. La mayoría de los remakes pecan por falta de originalidad, simplemente replicando lo que ya hemos visto. Ficam muito mais interessantes as continuações do que tentar refazer algo icônico. Las continuaciones son mucho más interesantes que intentar rehacer algo icónico. Acho que o público está cansado de tantas repetições, quer novidades. Creo que el público está cansado de tantas repeticiones. Quiere novedades. Será que não há ideias novas para serem exploradas? ¿No hay ideas nuevas que explorar? Acredito que o sucesso de um reboot depende muito da qualidade do roteiro e elenco. Creo que el éxito de un reboot depende mucho de la calidad del guión y el elenco. É uma pena quando um clássico é descaracterizado em nome da modernização. Es una lástima cuando un clásico es descaracterizado en nombre de la modernización. Acho que o principal problema é a falta de risco. Apostam em fórmulas já testadas. Creo que el principal problema es la falta de riesgo. Apuestan por fórmulas ya probadas. Remakes podem ser uma oportunidade para apresentar clássicos a novas gerações, mas com cuidado. Los remakes pueden ser una oportunidad para presentar clásicos a nuevas generaciones, pero con cuidado. Acho que o mais importante é não destruir a memória afetiva que temos da série original. Creo que lo más importante es no destruir la memoria afectiva que tenemos de la serie original. Será que os criadores atuais entendem o impacto cultural dessas séries? ¿Creen los creadores actuales que entienden el impacto cultural de estas series? A maioria dos reboots não consegue capturar a essência da série original, infelizmente. La mayoría de los reinicios no logran capturar la esencia de la serie original, desafortunadamente. É complicado quando um reboot tenta ser politicamente correto demais, perde a identidade. Es complicado cuando un reinicio intenta ser demasiado políticamente correcto, pierde la identidad.
Acho que o público está mais exigente hoje em dia, não se contenta com qualquer coisa. Creo que el público está más exigente hoy en día, no se conforma con cualquier cosa. Será que vale a pena investir tempo e dinheiro em algo que já sabemos como termina? ¿Vale la pena invertir tiempo y dinero en algo que ya sabemos cómo termina? Acredito que o sucesso de um reboot depende muito da direção e fotografia. Creo que el éxito de un reboot depende mucho de la dirección y fotografía. É uma pena quando um clássico é transformado em algo irreconhecível. Es una lástima cuando un clásico se transforma en algo irreconocible. A facilidade de acesso mudou completamente meus hábitos televisivos, sem dúvida. La facilidad de acceso cambió completamente mis hábitos televisivos, sin duda. Será que a curadoria algorítmica realmente nos ajuda a descobrir coisas boas ou só reforça o que já gostamos? ¿Realmente nos ayuda la curaduría algorítmica a descubrir cosas buenas, o solo refuerza lo que ya nos gusta? Antigamente, esperar a estreia de uma série era parte da diversão. Hoje tudo é liberado de uma vez, perde um pouco a magia. Antes, esperar el estreno de una serie era parte de la diversión. Hoy todo se libera de golpe, pierde un poco la magia. Observo que as maratonas de séries se tornaram muito comuns, mas será que isso não diminui o impacto das histórias? Observo que los maratones de series se han vuelto muy comunes, pero ¿no disminuye esto el impacto de las historias? A quantidade de opções nas plataformas pode ser paralisante, às vezes fico mais tempo escolhendo do que assistindo. La cantidad de opciones en las plataformas puede ser paralizante, a veces me toma más tiempo elegir que ver. A flexibilidade de assistir quando e onde quiser é incrível, mas sinto falta do ritual de reunir a família na frente da TV. La flexibilidad de ver cuando y donde quieras es increíble, pero extraño el ritual de reunir a la familia frente al televisor. A produção original das plataformas tem qualidade, mas será que isso não está deslocando as produções locais? La producción original de las plataformas tiene calidad, pero ¿esto no está desplazando las producciones locales? Acho interessante como as séries agora abordam temas mais complexos e diversos, refletindo a sociedade atual. Me parece interesante cómo las series ahora abordan temas más complejos y diversos, reflejando la sociedad actual. A dublagem em português é essencial para muitos, mas nem sempre encontra o mesmo nível de qualidade que o áudio original. El doblaje en portugués es esencial para muchos, pero no siempre encuentra el mismo nivel de calidad que el audio original. Será que a personalização excessiva nos coloca em bolhas, limitando nossa exposição a diferentes narrativas? La personalización excesiva nos encierra en burbujas, limitando nuestra exposición a diferentes narrativas. A competição entre as plataformas tem gerado um aumento na qualidade das produções, isso é inegável. La competencia entre las plataformas ha generado un aumento en la calidad de las producciones. Eso es innegable. A possibilidade de pausar e retomar a série quando quiser é uma grande vantagem, mas também pode ser uma distração. La posibilidad de pausar y retomar la serie cuando quieras es una gran ventaja, pero también puede ser una distracción. Acho que a experiência de assistir em grupo perdeu um pouco o encanto com o streaming individualizado. Creo que la experiencia de ver en grupo perdió un poco el encanto con el streaming individualizado. A facilidade de cancelar e assinar diferentes plataformas me faz experimentar mais, mas também dificulta a fidelização. La facilidad de cancelar y suscribirme a diferentes plataformas me hace experimentar más, pero también dificulta la fidelización.
Acho que as séries estão cada vez mais curtas, talvez para facilitar o consumo rápido e a renovação por temporada. Creo que las series son cada vez más cortas, tal vez para facilitar el consumo rápido y la renovación por temporada. A qualidade da imagem e do som nas plataformas é excelente, mas nem sempre a internet colabora. La calidad de la imagen y del sonido en las plataformas es excelente, pero no siempre la internet colabora. Será que o streaming está valorizando mais os atores e diretores ou só as plataformas? ¿Será que el streaming está valorando más a los actores y directores, o solo las plataformas? Acho que a interação com outros fãs online enriquece a experiência de assistir uma série, mas também pode gerar spoilers. Creo que la interacción con otros fans en línea enriquece la experiencia de ver una serie, pero también puede generar spoilers. A facilidade de encontrar informações sobre as séries online é ótima, mas às vezes estraga a surpresa. La facilidad de encontrar información sobre las series en línea es genial, pero a veces arruina la sorpresa. Acho que o streaming está mudando a forma como as séries são produzidas, com narrativas mais fragmentadas e episódios mais curtos. Creo que el streaming está cambiando la forma en que se producen las series, con narrativas más fragmentadas y episodios más cortos. Será que a cultura do binge watch está afetando nossa capacidade de concentração e memória? ¿Está afectando nuestra capacidad de concentración y memoria la cultura del binge-watching? Acho que o streaming está democratizando o acesso à cultura, mas também pode gerar desigualdade digital. Creo que el streaming está democratizando el acceso a la cultura, pero también puede generar desigualdad digital. A complexidade dos personagens em Dark realmente me cativou. Você já assistiu? La complejidad de los personajes en Dark realmente me cautivó. ¿Ya lo has visto? Será que existe alguma série com evolução de personagens tão impactante quanto Breaking Bad? ¿Existe alguna serie con una evolución de personajes tan impactante como Breaking Bad? Não sei se já viu, mas a jornada dos protagonistas em Orphan Black é fascinante. No sé si ya lo has visto, pero el viaje de los protagonistas en Orphan Black es fascinante. Em relação a desenvolvimento de personagens, The Leftovers me deixou sem palavras. En relación al desarrollo de personajes, The Leftovers me dejó sin palabras. A transformação da personagem principal em Fleabag é algo que vale muito a pena acompanhar. La transformación del personaje principal en Fleabag es algo que vale mucho la pena seguir. Uma série que explora as nuances da alma humana de forma brilhante é Mr. Una serie que explora los matices del alma humana de forma brillante es Mr. Robô. Robot. A dinâmica entre os personagens em Succession é cheia de reviravoltas e crescimento. La dinámica entre los personajes en Succession está llena de giros y crecimiento. A evolução do personagem principal em Better Call Saul é simplesmente magistral. La evolución del personaje principal en Better Call Saul es simplemente magistral. Será que alguém conhece alguma série com personagens tão bem construídos quanto os de The Wire? ¿Alguien conoce alguna serie con personajes tan bien construidos como los de The Wire? A profundidade psicológica dos personagens em Mindhunter é impressionante. La profundidad psicológica de los personajes en Mindhunter es impresionante. Em termos de amadurecimento, Six Feet Under tem personagens inesquecíveis. En términos de madurez, Six Feet Under tiene personajes inolvidables.
A complexidade moral dos personagens em House of Cards é algo que me intriga bastante. La complejidad moral de los personajes en House of Cards es algo que me intriga bastante. A jornada de autodescoberta dos personagens em BoJack Horseman é surpreendente. El viaje de autodescubrimiento de los personajes en BoJack Horseman es sorprendente. Será que existe alguma série com um arco de personagem tão bem definido quanto The Queen's Gambit? ¿Existe alguna serie con un arco de personaje tan bien definido como The Queen's Gambit? A evolução dos personagens em Chernobyl é impactante e realista. La evolución de los personajes en Chernobyl es impactante y realista. Em relação a desenvolvimento de personagem, The Handmaid's Tale é uma série poderosa. En relación con el desarrollo de personaje, The Handmaid's Tale es una serie poderosa. A complexidade dos relacionamentos e o crescimento dos personagens em This Is Us são emocionantes. La complejidad de las relaciones y el crecimiento de los personajes en This Is Us son emocionantes. A transformação da protagonista em Killing Eve é algo que me deixou vidrada. La transformación de la protagonista en Killing Eve es algo que me dejó fascinada. Será que alguém conhece alguma série com personagens tão multifacetados quanto os de Squid Game? ¿Alguien conoce alguna serie con personajes tan multifacéticos como los de Squid Game? A evolução dos personagens em Pose é inspiradora e emocionante. La evolución de los personajes en Pose es inspiradora y emocionante. Em termos de desenvolvimento, Euphoria tem personagens complexos e realistas. En términos de desarrollo, Euphoria tiene personajes complejos y realistas. A profundidade psicológica dos personagens em The Haunting of Hill House é assustadora e fascinante. La profundidad psicológica de los personajes en The Haunting of Hill House es aterradora y fascinante. A complexidade dos personagens em Narcos me prendeu do início ao fim. La complejidad de los personajes en Narcos me atrapó desde el principio hasta el final. Nossa, já chorei rios por causa de um final inesperado em uma série. Ay, ya lloré ríos por causa de un final inesperado en una serie. Aconteceu comigo, fiquei obcecada por Dark e não conseguia pensar em outra coisa. Me pasó a mí, me obsesioné con Dark y no podía pensar en otra cosa. Sabe aquela sensação de vazio quando uma temporada boa termina? Vivenciei isso com La Casa de Papel. ¿Conoces esa sensación de vacío cuando termina una buena temporada? Lo experimenté con La Casa de Papel. Uma vez, me apeguei tanto aos personagens de uma novela que parecia que eram amigos de verdade. Una vez, me encariñé tanto con los personajes de una telenovela que parecía que eran amigos verdaderos. Confesso, já perdi noites de sono por causa de cliffhangers em séries dramáticas. Confieso, he perdido noches de sueño por culpa de los cliffhangers en series dramáticas. Acho incrível como algumas produções conseguem criar laços emocionais tão fortes com o público. Me parece increíble como algunas producciones logran crear lazos emocionales tan fuertes con el público. Será que é normal sentir tanta tristeza quando um personagem favorito morre? ¿Es normal sentirse tan triste cuando muere un personaje favorito? Uma série me fez repensar completamente meus valores, foi uma experiência marcante. Una serie me hizo replantearme completamente mis valores, fue una experiencia impactante.
Acredito que Orphan Black me deixou completamente vidrada, cada episódio era uma surpresa. Creo que Orphan Black me dejó completamente enganchada. Cada episodio era una sorpresa. Já briguei com gente por causa de teorias sobre o final de uma série, admito. He discutido con gente por teorías sobre el final de una serie, lo admito. A trilha sonora de algumas séries me transporta para dentro da história instantaneamente. La banda sonora de algunas series me transporta dentro de la historia instantáneamente. Sabe quando você se sente parte do universo da série? Isso aconteceu com Stranger Things. ¿Sabes cuándo sientes que eres parte del universo de la serie? Eso me pasó con Stranger Things. Uma vez, tentei convencer todo mundo a assistir uma série que amava, mas ninguém se interessou. Una vez, intenté convencer a todo el mundo a ver una serie que amaba, pero nadie se interesó. A atuação de alguns atores me faz acreditar que eles são os personagens de verdade. La actuación de algunos actores me hace creer que son los personajes de verdad. Já sonhei com o final alternativo de uma série, foi muito estranho. Ya soñé con el final alternativo de una serie, fue muy extraño. Acho fascinante como as séries podem abordar temas tão complexos e importantes. Me parece fascinante cómo las series pueden abordar temas tan complejos e importantes. Será que existe limite para o quanto podemos nos apegar a personagens fictícios? ¿Existe un límite para cuánto podemos encariñarnos con personajes ficticios? Uma série me fez refletir sobre minhas próprias escolhas e caminhos. Una serie me hizo reflexionar sobre mis propias elecciones y caminos. Acho incrível como algumas séries conseguem nos fazer rir e chorar ao mesmo tempo. Me parece increíble cómo algunas series logran hacernos reír y llorar al mismo tiempo. Já me senti completamente frustrada com o rumo que uma série tomou, foi decepcionante. Ya me he sentido completamente frustrada con el rumbo que ha tomado una serie, fue decepcionante. Acho impressionante como algumas séries conseguem criar um impacto tão grande em nossas vidas. Me parece impresionante cómo algunas series logran crear un impacto tan grande en nuestras vidas. Uma série me fez querer aprender mais sobre a cultura de outro país, foi inspirador. Una serie me hizo querer aprender más sobre la cultura de otro país, fue inspirador. A trilha sonora de Sintonia é simplesmente viciante, combina perfeitamente com a história. La banda sonora de Sintonía es simplemente adictiva, combina perfectamente con la historia. Não sei se já viu Black Mirror, mas a música ali cria uma atmosfera de suspense incrível. No sé si ya has visto Black Mirror, pero la música ahí crea una atmósfera de suspenso increíble. Em Irmandade, as escolhas musicais refletem muito bem o conflito interno dos personagens. En Hermandad, las elecciones musicales reflejan muy bien el conflicto interno de los personajes. A série Manhãs de Setembro tem um uso sutil da música, mas que te toca profundamente. La serie Mañanas de Septiembre tiene un uso sutil de la música, pero que te toca profundamente. A banda sonora de Dom é um show à parte, com muita música brasileira contemporânea. La banda sonora de Dom es un espectáculo aparte, con mucha música brasileña contemporánea. Em O Escolhido, a música amplifica o mistério e te prende do começo ao fim. En El Elegido, la música amplifica el misterio y te atrapa de principio a fin. A série Cidade Invisível usa a música popular brasileira de uma forma tão criativa.
La serie, Ciudad Invisible, usa la música popular brasileña de una forma tan creativa. Em Coisa Ruim, as músicas ajudam a construir o clima tenso e perturbador. En Cosa Mala, las canciones ayudan a construir el clima tenso y perturbador. A trilha sonora de Impuros é perfeita para acompanhar as reviravoltas da trama. La banda sonora de Impuros es perfecta para acompañar los giros de la trama. A música em Samantha complementa a jornada da protagonista de uma maneira linda. La música en Samantha complementa el viaje de la protagonista de una manera linda. Em Bom Dia, Verônica, as canções escolhidas reforçam o drama e a emoção da série. En Buen Día, Verónica, las canciones elegidas refuerzan el drama y la emoción de la serie. A trilha sonora de Irmãos Baker é um reflexo do universo caótico dos personagens. La banda sonora de Hermanos Baker es un reflejo del universo caótico de los personajes. A série Rua Augusta tem uma playlist incrível, com muita música underground brasileira. La serie Rua Augusta tiene una playlist increíble, con mucha música underground brasileña. Em A Vida Invisível, a música é quase um personagem a mais, contando a história. En La Vida Invisible, la música es casi un personaje más, contando la historia. A trilha sonora de Super Androids é divertida e energética, perfeita para a série. La banda sonora de Super Androides es divertida y enérgica, perfecta para la serie. A música em O Mecânico intensifica as cenas de ação e suspense. La música en El Mecánico intensifica las escenas de acción y suspenso. Em Boi Neon, a música regional brasileira é usada de uma forma muito autêntica. En Boi Neon, la música regional brasileña se utiliza de una forma muy auténtica. A trilha sonora de Reality te transporta para o universo competitivo dos reality shows. La banda sonora de Reality te transporta al universo competitivo de los reality shows. Em Irmandade, as músicas evocam a nostalgia e o conflito dos personagens. En Hermandad, las canciones evocan la nostalgia y el conflicto de los personajes. A música em O Caso Evandro cria um clima de mistério e tensão constante. La música en El Caso Evandro crea un clima de misterio y tensión constante. Em Sintonia, a trilha sonora é um retrato da realidade dos jovens da periferia. En Sintonía, la banda sonora es un retrato de la realidad de los jóvenes de la periferia. A música em Coisa Ruim é tão marcante que fica na cabeça depois de assistir. La música en Coisa Ruim es tan pegadiza que se queda en la cabeza después de verla. As séries de comédia sempre me fazem rir. Ah, las series de comedia siempre me hacen reír. Prefiro aquelas que me prendem do início ao fim, sabe? Dramas intensos são minha praia. Prefiero aquellas que me atrapan de principio a fin, ¿sabes? Los dramas intensos son mi fuerte. Séries de ficção científica abrem um mundo de possibilidades, adoro. Las series de ciencia ficción abren un mundo de posibilidades, me encanta. Ultimamente tenho gostado muito de documentários investigativos. Últimamente, me han gustado mucho los documentales de investigación. Uma boa série policial com reviravoltas inesperadas é o ideal para mim. Una buena serie policial con giros inesperados es ideal para mí. Adoro séries que me façam pensar, sabe?
Algo com um bom suspense psicológico. Me encantan las series que me hagan pensar, ¿sabes? Algo con un buen suspenso psicológico. Séries históricas me fascinam, principalmente aquelas bem pesquisadas. Las series históricas me fascinan, especialmente aquellas bien investigadas. Confesso que séries de romance costumam me atrair, mas precisam ser bem escritas. Confieso que las series de romance suelen atraerme, pero necesitan estar bien escritas. Séries com um toque de fantasia são ótimas para relaxar e sonhar. Las series con un toque de fantasía son geniales para relajarse y soñar. Gosto muito de séries que abordam temas sociais importantes, sabe? Me gustan mucho las series que tratan temas sociales importantes, ¿sabes? Séries de aventura me deixam super empolgada. Las series de aventura me emocionan mucho. Uma série com um bom elenco e uma história envolvente é tudo o que preciso. Una serie con un buen elenco y una historia envolvente es todo lo que necesito. Séries de terror me dão um frio na barriga, mas adoro. Las series de terror me dan escalofríos, pero me encantan. Prefiro aquelas séries que não seguem fórmulas batidas. Prefiero esas series que no siguen fórmulas trilladas. Séries com personagens complexos e bem desenvolvidos me cativam. Las series con personajes complejos y bien desarrollados me cautivan. Adoro séries que se passam em outros países para conhecer novas culturas. Adoro series que se pasan en otros países, para conocer nuevas culturas. Séries com trilha sonora marcante sempre me impressionam. Las series con una banda sonora impactante siempre me impresionan. Uma série que me faça refletir sobre a vida é o máximo. Una serie que me haga reflexionar sobre la vida es lo máximo. Séries com um bom ritmo e reviravoltas constantes me prendem. Las series con un buen ritmo y giros constantes me atrapan. Confesso que séries leves e divertidas são ótimas para descontrair. Confieso que las series ligeras y divertidas son geniales para relajarme. Séries com um toque de mistério me deixam curiosa. Las series con un toque de misterio me dejan curiosa. Adoro séries que me surpreendem a cada episódio. Adoro series que me sorprenden en cada episodio. A série Manhãs de Setembro é uma joia escondida, com atuações incríveis e um roteiro sensível. La serie, Manas de Setembro, es una joya escondida, con actuaciones increíbles y un guión sensible. Será que mais gente descobriria a beleza de Supernatural se tivessem dado uma chance? ¿Se darían cuenta más personas de la belleza de Supernatural si le hubieran dado una oportunidad? Não sei porquê, mas Dark nunca recebeu o reconhecimento merecido aqui no Brasil. No sé por qué, pero Dark nunca recibió el reconocimiento merecido aquí en Brasil. A fotografia de The Leftovers é deslumbrante, uma pena que passou despercebida por muitos. La fotografía de The Leftovers es deslumbrante, una lástima que haya pasado desapercibida para muchos. A complexidade dos personagens em Mr. La complejidad de los personajes en Mr. Robô é fascinante, uma série que te faz pensar. Robot es fascinante, una serie que te hace pensar. A trilha sonora de Sense8 é simplesmente épica, complementa perfeitamente a narrativa.
La banda sonora de Sense 8 es simplemente épica, complementa perfectamente la narrativa. A originalidade de Legion é algo raro, uma experiência visual e sonora única. La originalidad de Legión es algo raro, una experiencia visual y sonora única. Será que as pessoas não se deram conta do potencial de Out and Catch Fire? ¿Se darán cuenta las personas del potencial de Halt and Catch Fire? A série The Americans é um thriller espião impecável, com reviravoltas surpreendentes. La serie The Americans es un thriller de espías impecable, con giros sorprendentes. A leveza e o humor de Schitt's Creek deveriam ser apreciados por um público maior. La ligereza y el humor de Schitt's Creek deberían ser apreciados por un público mayor. A profundidade dos temas abordados em BoJack Horseman é impressionante, uma animação para adultos que te toca. La profundidad de los temas abordados en BoJack Horseman es impresionante, una animación para adultos que te conmueve. A direção de Atlanta é inovadora, com uma estética única e personagens cativantes. La dirección de Atlanta es innovadora, con una estética única y personajes cautivadores. A série Better Call Saul é tão boa quanto Breaking Bad, mas não recebe a mesma atenção. La serie Better Call Saul es tan buena como Breaking Bad, pero no recibe la misma atención. A complexidade da trama de The Expanse é viciante, uma ficção científica que te prende do início ao fim. La complejidad de la trama de The Expanse es adictiva, una ficción científica que te atrapa desde el principio hasta el final. A série Unforgotten é um drama policial britânico excelente, com casos intrigantes e atuações impecáveis. La serie Unforgotten es un excelente drama policial británico, con casos intrigantes y actuaciones impecables. A série Babylon Berlin é um épico histórico alemão fascinante, com uma produção impecável. La serie Babylon Berlin es un fascinante épico histórico alemán, con una producción impecable. A série Dark Matter é uma ficção científica intrigante, com reviravoltas surpreendentes. La serie Dark Matter es una ciencia ficción intrigante, con giros sorprendentes. A série DOA é uma experiência misteriosa e envolvente, com uma narrativa original. La serie DOA es una experiencia misteriosa y envolvente, con una narrativa original. A série Counterpart é um thriller de espionagem inteligente, com uma premissa intrigante. La serie Counterpart es un thriller de espionaje inteligente, con una premisa intrigante. A série Mosaic é um suspense psicológico envolvente, com uma narrativa não linear. La serie Mosaic es un thriller psicológico cautivador, con una narrativa no lineal. Será que as pessoas não perceberam o quão boa é The Fall? ¿Se darán cuenta las personas de lo buena que es The Fall? A série Happy Valley é um drama policial britânico intenso, com atuações impecáveis. La serie Happy Valley es un intenso drama policial británico, con actuaciones impecables. Há quantas séries incríveis começadas e nunca terminadas? Ah, cuántas series increíbles comenzadas y nunca terminadas. Uma pena. ¡Qué lástima! Será que a falta de tempo é sempre a desculpa perfeita para não finalizar uma série? ¿Será que la falta de tiempo es siempre la excusa perfecta para no finalizar una serie? Acontece com frequência, sabe? Começa super empolgante e depois.
Sucede a menudo, ¿sabes? Empieza súper emocionante y después Perde o ritmo. pierde el ritmo. Já larguei algumas séries por achar que a história ficou muito previsível, confesso. Ya he abandonado algunas series porque encontré la historia demasiado predecible, lo confieso. Às vezes, o excesso de episódios em uma temporada me desmotiva completamente. A veces, el exceso de episodios en una temporada me desmotiva completamente. Não suporto quando o desenvolvimento dos personagens fica estagnado, aí já era. No soporto cuando el desarrollo de los personajes se estanca, ahí se acabó. Uma trama enrolada demais pode ser o fim de qualquer série para mim. Una trama demasiado enrevesada puede ser el fin de cualquier serie para mí. Acho que sou exigente demais com roteiros, preciso de algo realmente cativante. Creo que soy demasiado exigente con los guiones, necesito algo realmente cautivador. Sabe como é, né? A vida acontece e a série vai ficando para trás. ¿Sabes cómo es, verdad? La vida pasa y la serie se va quedando atrás. Quantas vezes comecei uma série por indicação e não consegui me conectar com a história? ¿Cuántas veces empecé una serie por recomendación y no pude conectar con la historia? Acho que o ideal seria ter mais tempo para dedicar às séries, mas é difícil. Creo que lo ideal sería tener más tiempo para dedicar a las series, pero es difícil. É frustrante quando a série te prende no começo e depois decepciona completamente. Es frustrante cuando la serie te atrapa al principio y luego decepciona completamente. Acho que o cansaço também influencia, às vezes não tenho energia para acompanhar tudo. Creo que el cansancio también influye, a veces no tengo energía para seguir todo. Já abandonei séries por causa de personagens irritantes, simplesmente não consegui mais. Ya he abandonado series por culpa de personajes irritantes, simplemente no pude más. Será que existe alguma série perfeita que me prenda do começo ao fim? ¿Existe alguna serie perfecta que me enganche de principio a fin? Acho que a expectativa alta também pode ser um problema, às vezes esperamos demais. Creo que la alta expectativa también puede ser un problema, a veces esperamos demasiado. Quantas séries boas ficaram esquecidas na minha lista por falta de tempo mesmo? ¿Cuántas series buenas se quedaron olvidadas en mi lista por falta de tiempo mismo? Acho que sou muito impulsiva, começo várias séries ao mesmo tempo e acabo largando algumas. Creo que soy muy impulsiva. Empiezo varias series al mismo tiempo y termino abandonando algunas. Acho que a falta de episódios semanais me faz esquecer da história, preciso de constância. Creo que la falta de episodios semanales me hace olvidar la historia, necesito constancia. Acho que sou uma colecionadora de séries inacabadas, confesso. Creo que soy una coleccionista de series inconclusas, lo confieso. Será que existe alguma fórmula para escolher séries que realmente valham a pena? ¿Existe alguna fórmula para elegir series que realmente valgan la pena? Acho que o mais importante é não se sentir culpada por abandonar uma série, né? Creo que lo más importante es no sentirse culpable por abandonar una serie, ¿no? Ah, lembro de. Ah, recuerdo. Às vezes, ligo a legenda só para pegar algumas nuances no diálogo. A veces, pongo los subtítulos solo para captar algunos matices en el diálogo.
Confesso que prefiro não usar legendas, me distraem um pouco. Confieso que prefiero no usar subtítulos, me distraen un poco. Depende muito do show. Se for com sotaque forte, ativo as legendas sem pensar duas vezes. Depende mucho del show. Si es con acento fuerte, activo los subtítulos sin pensarlo 2 veces. É engraçado como a gente acostuma ler e assistir ao mesmo tempo, né? Es gracioso como uno se acostumbra a leer y mirar al mismo tiempo, ¿no? Gosto de desafiar o ouvido tentando entender sem legenda, mas nem sempre dá certo. Me gusta desafiar el oído tratando de entender sin subtítulos, pero no siempre funciona. Quando estou cansada, legendas são minhas melhores amigas para não perder nada da trama. Cuando estoy cansada, los subtítulos son mis mejores amigos para no perderme nada de la trama. Acho que usar legenda ajuda a fixar melhor o vocabulário, especialmente em séries estrangeiras. Creo que usar subtítulos ayuda a fijar mejor el vocabulario, especialmente en series extranjeras. Sabe, mesmo assistindo a novelas brasileiras, às vezes ligo só para acompanhar o ritmo da fala. Sabes, incluso viendo telenovelas brasileñas, a veces las enciendo solo para seguir el ritmo del habla. Não sou muito fã de legendas, prefiro me concentrar na atuação e na trilha sonora. No soy muy fanática de los subtítulos, prefiero concentrarme en la actuación y en la banda sonora. Se o áudio estiver ruim, legendas são essenciais para entender a história. Si el audio es malo, los subtítulos son esenciales para entender la historia. É uma mania que peguei, sempre ativo as legendas, mesmo sabendo o idioma. Es una manía que tengo, siempre activo los subtítulos, incluso sabiendo el idioma. Acho interessante observar como a legenda interpreta o diálogo original. Me parece interesante observar cómo el subtítulo interpreta el diálogo original. Quando tem muito jargão técnico, legendas me salvam de ficar completamente perdida. Cuando hay mucho jerga técnica, los subtítulos me salvan de perderme completamente. Prefiro shows mais leves para não precisar ficar prestando atenção em legenda o tempo todo. Prefiero shows más ligeros para no tener que estar prestando atención a los subtítulos todo el tiempo. Depende do meu humor. Às vezes quero relaxar e só assistir, outras quero entender cada detalhe. Depende de mi estado de ánimo, a veces quiero relajarme y solo mirar, otras quiero entender cada detalle. A legenda pode ser uma boa ferramenta para aprender novas expressões e gírias. El subtítulo puede ser una buena herramienta para aprender nuevas expresiones y jerga. Sabe, às vezes a legenda adiciona um contexto diferente ao diálogo original. Sabes, a veces el subtítulo añade un contexto diferente al diálogo original. É uma prática que desenvolvi para melhorar minha compreensão auditiva em outros idiomas. Es una práctica que he desarrollado para mejorar mi comprensión auditiva en otros idiomas. Acho que legendas podem ser úteis quando se assiste a shows históricos com linguagem antiga. Creo que los subtítulos pueden ser útiles al ver programas históricos con lenguaje antiguo. Quando estou assistindo com outras pessoas, legendas facilitam para todo mundo acompanhar. Cuando estoy viendo con otras personas, los subtítulos facilitan que todos sigan la historia. Não me incomoda usar legendas, mas prefiro quando o áudio é claro e nítido. No me molesta usar subtítulos, pero prefiero cuando el audio es claro y nítido. Acho que legendas podem ser uma distração, mas também ajudam a fixar o conteúdo. Creo que los subtítulos pueden ser una distracción,
pero también ayudan a fijar el contenido. Ah, para um dia chuvoso, nada como Dark te prende do começo ao fim. Ah, para un día lluvioso, nada como Dark te atrapa de principio a fin. Sabe, quando a chuva cai, Brooklyn Nine-Nine sempre me faz sorrir. Sabes, cuando la lluvia cae, Brooklyn Nine-Nine siempre me hace sonreír. Uma série que combina super bem com o clima é The Crown, elegante e envolvente. Una serie que combina muy bien con el clima es The Crown, elegante y envolvente. Para um dia de preguiça, Gilmore Girls é a pedida ideal, leve e divertida. Para un día de pereza, Gilmore Girls es la opción ideal, ligera y divertida. Que tal Stranger Things? A atmosfera sombria é perfeita para um dia chuvoso. ¿Qué tal Stranger Things? La atmósfera sombría es perfecta para un día lluvioso. Sinceramente, Black Mirror te faz refletir e esquecer da chuva lá fora. Sinceramente, Black Mirror te hace reflexionar y olvidar la lluvia afuera. Se a ideia é maratonar, Game of Thrones te absorve completamente. Si la idea es hacer un maratón, Game of Thrones te absorbe completamente. Acho que The Office, US, é imbatível para um dia em casa. As risadas são garantidas. Creo que The Office, US, es imbatible para un día en casa. Las risas están garantizadas. Para quem gosta de drama, This Is Us é emocionante e viciante. Para quien le gusta el drama, This Is Us es emocionante y adictiva. Uma série que me cativou foi The Handmaid's Tale, intensa e impactante. Una serie que me cautivó fue The Handmaid's Tale, intensa e impactante. Quando o tempo está ruim, Sherlock é uma ótima escolha, cheia de mistério. Cuando el tiempo está malo, Sherlock es una excelente opción, llena de misterio. Para um dia aconchegante, Friends é sempre uma boa pedida, né? Para un día acogedor, Friends siempre es una buena opción, ¿no? Sabe o que combina com chuva? Sex Education, leve e divertida. ¿Sabes qué combina con la lluvia? Sex Education, ligera y divertida. Se quiser algo diferente, Money Heist te prende do início ao fim. Si quieres algo diferente, Money Heist te atrapa de principio a fin. Para um dia de introspecção, Afterlife é uma série que toca a alma. Para un día de introspección, Afterlife es una serie que toca el alma. Uma série que me surpreendeu foi Squid Game, cheia de reviravoltas. Una serie que me sorprendió fue Squid Game, llena de giros inesperados. Sabe, para um dia chuvoso, The Queen's Gambit é fascinante e elegante. Sabes, para un día lluvioso, The Queen's Gambit es fascinante y elegante. Que tal Ted Lasso? É leve, divertida e te faz sentir bem. ¿Qué tal Ted Lasso? Es ligera, divertida y te hace sentir bien. Sinceramente, Ozark é uma série tensa que te prende do começo ao fim. Sinceramente, Ozark es una serie tensa que te atrapa de principio a fin. Para um dia em casa, Narcos é uma ótima opção, cheia de ação. Para un día en casa, Narcos es una gran opción, llena de acción. Uma série que me viciou foi The Good Place, leve e divertida. Una serie que me enganchó fue The Good Place, ligera y divertida. Para um dia chuvoso, Mindhunter é intrigante e te faz pensar muito.
Para un día lluvioso, Mindhunter, es intrigante y te hace pensar mucho. Nossa, que pergunta interessante! Já pensou em cruzar o caminho de alguém famoso de alguma série? ¡Wow! ¡Qué pregunta interesante! ¿Alguna vez pensaste en cruzarte con alguien famoso de alguna serie? Será que já tive a sorte de encontrar um ator ou atriz pessoalmente? Preciso pensar bem. ¿Será que ya tuve la suerte de encontrar un actor o actriz en persona? Necesito pensarlo bien. Acredito que uma vez vi alguém parecido com o protagonista de O Clone, mas não tenho certeza. Creo que una vez vi a alguien parecido al protagonista de O Clone, pero no estoy segura. Quem sabe em algum evento, talvez um festival. A possibilidade existe. ¿Quién sabe en algún evento, tal vez un festival? La posibilidad existe. Uma amiga minha jurou ter esbarrado na Fernanda Montenegro em um restaurante. Incrível! Una amiga mía juró haber chocado con Fernanda Montenegro en un restaurante. Increíble. Será que conta se viu o diretor de Sobrenatural em um congresso de cinema? ¿Cuenta si vi al director de Sobrenatural en un congreso de cine? Acho que a chance é pequena, mas sonhar não custa nada. Creo que la chance es pequeña, pero soñar no cuesta nada. Que legal discutir sobre isso. Adoro imaginar como seria uma conversa. Qué bueno hablar de esto. Me encanta imaginar cómo sería una conversación. Será que algum ator de La Casa de Papel já frequentou o mesmo lugar que eu? ¿Será que algún actor de La Casa de Papel ha frecuentado el mismo lugar que yo? Acho fascinante como a gente cria uma intimidade com os personagens das séries. Me parece fascinante cómo uno crea una intimidad con los personajes de las series. Será que em alguma convenção de cultura pop? Quem sabe? ¿Será que en alguna convención de cultura pop? ¿Quién sabe? Acho improvável, mas adoraria conhecer o Cauã Raymond pessoalmente. Lo encuentro improbable, pero me encantaría conocer a Kawa Raymond en persona. Será que em alguma peça de teatro? A possibilidade existe. ¿Será que en alguna obra de teatro? La posibilidad existe. Acho engraçado pensar em como seria pedir um autógrafo. Me parece divertido pensar en cómo sería pedir un autógrafo. Será que algum ator de 3% já esteve em alguma livraria? ¿Algún actor de 3% ha estado alguna vez en una librería? Acho que a vida é cheia de surpresas, né? Nunca diga nunca. Creo que la vida está llena de sorpresas, ¿verdad? Nunca digas nunca. Será que em algum show musical? Quem sabe? ¿Será que en algún concierto musical? ¿Quién sabe? Acho que a gente acaba idealizando muitos famosos. Creo que tendemos a idealizar mucho a los famosos. Será que algum ator de Dom já frequentou o mesmo café que eu? ¿Algún actor de Dom habrá frecuentado la misma cafetería que yo? Acho que a chance é mínima, mas adoraria conhecer o Wagner Moura. Creo que la chance es mínima, pero me encantaría conocer a Wagner Moura. Será que em algum evento beneficente? Quem sabe? ¿Será que en algún evento benéfico? ¿Quién sabe? Acho que a gente acaba criando uma relação com os personagens, mesmo sem conhecê-los. Creo que uno termina creando una relación con los personajes, incluso sin conocerlos.
Ah, que nostalgia! A abertura de Vale Tudo sempre me transporta para a infância. Ah, qué nostalgia. La apertura de Vale Todo siempre me transporta a la infancia. Sinceramente, acho que a música de Os Simpsons é icônica demais. Sinceramente, creo que la música de Los Simpson es demasiado icónica. Essa abertura de Game of Thrones me dava arrepios, uma atmosfera incrível. Esta apertura de Game of Thrones me daba escalofríos, una atmósfera increíble. A melodia de Friends é tão contagiante, sempre cantava junto. La melodía de Friends es tan contagiosa, siempre cantaba junto. Recordo com carinho a abertura de Chaves simples e divertida. Recuerdo con cariño la apertura de Chaves, simple y divertida. A trilha sonora de Stranger Things é perfeita para criar suspense, adoro. La banda sonora de Stranger Things es perfecta para crear suspenso, me encanta. Que tema marcante o de La Casa de Papel, impossível não reconhecer. Qué tema tan impactante el de La Casa de Papel, imposible no reconocerlo. A abertura de Grey's Anatomy sempre me emocionava, tão dramática. La apertura de Grey's Anatomy siempre me emocionaba, tan dramática. Confesso que a música de Malhação grudou na minha cabeça por um bom tempo. Confieso que la música de Malacao se me pegó en la cabeza por un buen tiempo. A abertura de Roda Viva é um clássico da televisão brasileira, sem dúvida. La apertura de Roda Viva es un clásico de la televisión brasileña, sin duda. Essa música de Avenida Brasil me fazia vibrar com a novela. Esta canción de Avenida Brasil me hacía vibrar con la telenovela. A abertura de Duas Irmãs era tão envolvente, uma história linda. La apertura de Dos Hermanas era tan cautivadora, una historia hermosa. Que tema legal o de O Clone me prendia desde o início. Qué tema tan interesante el de O Clone me atrapaba desde el principio. A abertura de Senhora do Destino sempre me dava um aperto no coração. La apertura de Señora del Destino siempre me oprimía el corazón. Essa música de Chocolate com Pimenta era super alegre e divertida. Esta canción de Chocolate con Pimenta era súper alegre y divertida. A abertura de Carrossel me remete a tempos mais simples que saudade. La apertura de Carrusel me recuerda a tiempos más simples que nostalgia. A trilha sonora de Rebelde era viciante, cantava todas as músicas. La banda sonora de Rebelde era adictiva, cantaba todas las canciones. A abertura de Betty a Feia era tão divertida e contagiante. La apertura de Betty, la Fea, era tan divertida y contagiosa. Essa música de Totalmente Demais me fazia dançar junto. Esta canción de Totalmente Demais me hacía bailar. A abertura de Haja Coração era super animada e contagiante. La apertura de Aja Coracao era súper animada y contagiosa. Que tema legal de Além do Horizonte me prendia desde o início. Qué tema tan interesante el de Más allá del horizonte me atrapaba desde el principio. A abertura de Verdades Secretas era tão envolvente, uma história linda. La apertura de Secretos Verdades era tan envolvente, una historia linda. Adoro séries com reviravoltas inesperadas, me prendem mais.
Adoro series con giros inesperados, me atrapan más. Prefiro aquelas histórias que não exigem tanta concentração para relaxar mesmo. Prefiero esas historias que no requieren tanta concentración, para relajarme de verdad. Sinceramente, um enredo complicado me cansa um pouco, preciso de algo leve. Sinceramente, una trama complicada me cansa un poco, necesito algo ligero. Acho que depende do meu humor, às vezes quero mistério, outras simplicidade. Creo que depende de mi estado de ánimo, a veces quiero misterio, otra simplicidad. Histórias intrincadas me fascinam, adoro tentar desvendar os segredos. Historias intrincadas me fascinan, me encanta intentar desvelar los secretos. Não sou muito fã de tramas complexas, prefiro algo mais direto ao ponto. No soy muy fanática de tramas complejas, prefiero algo más directo al grano. Uma série com um plot simples pode ser muito charmosa, sabe? Una serie con una trama simple puede ser muy encantadora, ¿sabes? Acho que séries complexas são ótimas para discutir com amigos depois. Creo que las series complejas son geniales para discutir con amigos después. Às vezes, o excesso de informação em uma série me deixa perdida. A veces, el exceso de información en una serie me deja perdida. Sinto que séries mais simples são perfeitas para maratonar sem pensar muito. Siento que las series más simples son perfectas para maratonear sin pensar mucho. Admito, um bom mistério me atrai bastante, mas preciso de pausas. Admito, un buen misterio me atrae bastante, pero necesito pausas. Prefiro aquelas séries que te fazem refletir sobre a vida, sabe? Prefiero esas series que te hacen reflexionar sobre la vida, ¿sabes? Acho que o importante é se divertir, independente da complexidade. Creo que lo importante es divertirse, independientemente de la complejidad. Sinceramente, séries muito elaboradas podem ser um pouco pretensiosas. Sinceramente, las series muy elaboradas pueden ser un poco pretenciosas. Uma trama simples pode ser tão emocionante quanto uma complexa, dependendo da história. Una trama simple puede ser tan emocionante como una compleja, dependiendo de la historia. Adoro quando a série te surpreende com reviravoltas, me deixa ansiosa. Me encanta cuando la serie te sorprende con giros inesperados, me deja ansiosa. Prefiro aquelas séries que não precisam de tanta explicação, sabe? Prefiero esas series que no necesitan tanta explicación, ¿sabes? Acho que depende do gênero da série, um drama pode ser mais complexo. Creo que depende del género de la serie, un drama puede ser más complejo. Sinto que séries simples são perfeitas para quem tem pouco tempo livre. Siento que las series sencillas son perfectas para quienes tienen poco tiempo libre. Admito, um bom plot twist me deixa de boca aberta. Admito, un buen giro argumental me deja boquiabierta. Prefiro aquelas séries que te fazem pensar fora da caixa, sabe? Prefiero esas series que te hacen pensar fuera de la caja, ¿sabes? Acho que o importante é a qualidade da história, independente do nível de complexidade. Creo que lo importante es la calidad de la historia, independientemente del nivel de complejidad. A série Rotten expõe as falhas do sistema alimentar de uma maneira chocante, não é mesmo? La serie Rotten expone las fallas del sistema alimentario de una manera impactante, ¿verdad?
Será que 3% realmente consegue ilustrar as desigualdades sociais de forma eficaz? ¿Realmente, 3% puede ilustrar eficazmente las desigualdades sociales? Não acha intrigante como Black Mirror frequentemente reflete nossos medos sobre o futuro e a tecnologia? ¿No te parece intrigante cómo Black Mirror refleja frecuentemente nuestros miedos sobre el futuro y la tecnología? Em sua opinião, qual série brasileira aborda questões raciais de maneira mais sensível e profunda? En tu opinión, ¿qué serie brasileña aborda cuestiones raciales de manera más sensible y profunda? Observando Carcereiros, fica evidente a complexidade do sistema prisional, não concorda? Observando Carcereiros, queda evidente la complejidad del sistema prisional, ¿no está de acuerdo? A representação da saúde mental em Euforia é algo que merece ser discutido, considerando a realidade de muitos jovens. La representación de la salud mental en Euphoria es algo que merece ser discutido, considerando la realidad de muchos jóvenes. Será que o Unorthodox consegue transmitir a luta por liberdade e identidade religiosa de forma autêntica? ¿Será que Unorthodox logra transmitir la lucha por libertad e identidad religiosa de forma auténtica? A série Wendy's US é um lembrete doloroso da injustiça racial, não acha? La serie, When They See Us, es un doloroso recordatorio de la injusticia racial, ¿no crees? Em Pose, a comunidade Lgtia mais é retratada com uma beleza e resiliência inspiradoras. En Pose, la comunidad Lgtia y es retratada con una belleza y resiliencia inspiradoras. Não acha que This Is Us explora as dinâmicas familiares e traumas intergeracionais de um jeito muito tocante? ¿No crees que This Is Us explora las dinámicas familiares y los traumas intergeneracionales de una manera muy conmovedora? A série Orange is the New Black levanta questões importantes sobre o encarceramento feminino, não é? La serie Orange is the New Black plantea cuestiones importantes sobre el encarcelamiento femenino, ¿verdad? Será que The Handmaid's Tale consegue alertar sobre os perigos do extremismo religioso e da opressão? ¿Crees que The Handmaid's Tale puede advertir sobre los peligros del extremismo religioso y la opresión? Observando Years and Years, fica evidente como a política pode impactar profundamente nossas vidas. Observando Years and Years, queda evidente cómo la política puede impactar profundamente nuestras vidas. A série Dark aborda temas complexos como trauma e livre-arbítrio de uma maneira fascinante. La serie Dark aborda temas complejos como el trauma y el libre albedrío de una manera fascinante. Não acha que Chernobyl é um exemplo poderoso de como a história pode nos alertar sobre os perigos da negligência? ¿No crees que Chernobyl es un ejemplo poderoso de cómo la historia puede alertarnos sobre los peligros de la negligencia? Será que The Crown consegue retratar as complexidades do poder e da responsabilidade? ¿Será que The Crown puede retratar las complejidades del poder y la responsabilidad? Observando Narcos, fica evidente como o tráfico de drogas pode corromper sociedades inteiras. Observando Narcos, queda evidente cómo el tráfico de drogas puede corromper sociedades enteras. A série Babylon Berlim retrata um período histórico turbulento com uma riqueza de detalhes impressionante. La serie Babylon Berlin retrata un periodo histórico turbulento con una riqueza de detalles impresionante. Não acha que The Americans explora as nuances da espionagem e a complexidade moral dos personagens? ¿No crees que The Americans explora los matices del espionaje y la complejidad moral de los personajes?
Será que Homeland consegue alertar sobre os perigos do terrorismo e a importância da segurança? ¿Será que Homeland puede alertar sobre los peligros del terrorismo y la importancia de la seguridad? Observando The Wire, fica evidente como o sistema pode falhar e perpetuar desigualdades. Observando The Wire, queda evidente cómo el sistema puede fallar y perpetuar desigualdades. A série Deutschland 83 retrata a Guerra Fria de uma perspectiva interessante e pouco explorada. La serie Deutschland 83 minutos retrata la Guerra Fría desde una perspectiva interesante y poco explorada.